Olá, está entrando no ar o BMC Business. Fica com a gente por aqui. Nós falamos de mercado, falamos de negócios e do que realmente interessa para os seus investimentos. Teremos notícias, iniciativas empreendedoras, resultados e prospecções das companhias listadas no mercado financeiro, com o objetivo de informar, gerar negócios e inspirar você, investidor, através de entrevistas e contato diário com gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Durante a entrevista falaremos sobre números, o que foi feito, quais as expectativas e os próximos passos das empresas, além de abrir espaço, claro, para as perguntas dos nossos telespectadores. Então participem enviando aí todas as suas perguntas. Hoje nós vamos falar com o James Guerreiro, que é CFO da Mills, uma empresa que é líder de locação de plataformas aéreas na América Latina. Quer saber mais sobre a Mills? Então roda o VT. A Mills nasceu em 1952 como uma empresa de andaimes e escoramento que prestava serviços para o setor da construção civil. Pioneira em soluções para trabalhos em alturas, a Mills está presente no mercado há quase 70 anos e é considerada a maior companhia de locação de plataformas aéreas da América Latina. A Mills está presente em todo o território brasileiro, em 18 estados e 30 cidades. Com a expansão do setor de construção civil no Brasil na década de 70 e 80, o crescimento da Mills foi acentuado, sendo responsável pela construção da ponte Rio-Niterói, da usina hidrelétrica de Itaipu e da primeira plataforma de exploração de petróleo no Brasil. O negócio da companhia é oferecido através de duas unidades, construção e rental. O portfólio da empresa é segmentado em 4 categorias, sendo elas de acesso, escoramento, formas e sistemas especiais. A companhia, ao longo dos anos, tem atuado para minimizar os impactos no meio ambiente através da implementação de pisos metálicos, sistema de separação de água e óleo e reciclagem de peças em aço, carbono e alumínio. Em 2019, a Mills e a Solaris, as duas maiores empresas de plataformas aéreas do Brasil, anunciaram a fusão e se tornaram responsáveis por 28% do market share do segmento. As duas companhias são as principais empresas de locação de equipamentos e se juntaram para renovar o ciclo de suas trajetórias de sucesso. A nova companhia se tornou líder no mercado de locação de equipamentos, com mais de 9.000 máquinas e passou a ocupar ainda o 24º lugar no ranking mundial em tamanho de frota. A receita da empresa concentra 80% em aluguel de equipamentos e 20% na área de infraestrutura. Então vou continuar falando aqui com o Alex um pouco mais sobre essa companhia depois dessa boa apresentação aí, né, Alex? Agora acho que os nossos telespectadores entendem um pouco mais. Aliás, eu já estou de olho aqui no nosso chat, inclusive eu já estou vendo gente dizendo aqui, o Rafael Esna está dizendo aqui, ó, Mills, tenho ela na carteira. Olha só, tem gente aqui já comentando aqui sobre a empresa. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o James Guerreiro e aí vocês vão ter oportunidade, claro, de trazer todas as suas dúvidas. A gente vai conversar sobre todos os números dos últimos, né, resultados, inclusive, sobre tudo que a companhia já fez e quais são, claro, as perspectivas aí da companhia, né, Alex? Tem muita coisa que essa empresa já fez, uma empresa que, aliás, participou aí da construção do país, né? Muita coisa que já fez. Brasília, Maracanãzinho, Ponte Rio-Niterói, é uma empresa que já tem muita história aí para contar, né? E muita coisa também aí de participação no nosso mercado. É isso mesmo, Débora. Também lembrando, né, na parte de construção, como você mesma, né, colocou aqui, uma companhia que tem uma grande representatividade no Brasil todo, né, ou seja, é líder do seu setor aqui no Brasil e também anunciou, né, aquisições, que no qual o James também deve comentar aqui também ao longo do programa, que são aquisições importantes para a companhia ficar cada vez mais relevante. Né, também na parte de aéreas, né, plataformas aéreas, ela segue aí líder do mercado também. Também com essa retomada econômica, né, a companhia segue também otimista nesse segmento.
E também o James, acho que ele vai também enfatizar também, além dessa retomada econômica também, do break-even, ou seja, da parte de construção, né? Ou seja, há muitos anos, né, a companhia apresentou um número negativo, agora, né, a companhia enxerga aí um cenário positivo. A gente vê aí nos números, né, do quarto trimestre, ou seja, números que são bem representativos na parte de construção, como você mesmo falou, né? Ou seja, representa o crescimento do Brasil e também muitas das vezes, né? Ou seja, grandes obras de transformação, como você citou aqui, principalmente em Brasília, né? Ou seja, a companhia já está há muitos anos no mercado e é muito reconhecida por isso. Bom, então, Alex, para poder a gente saber mais, conhecer mais a companhia, vamos bater logo esse papo aí com o James Guerreiro, que é CFO da Mills. Já quero dar muito boas-vindas aqui para ele, agradecer pelo tempo, claro, né, e por ter aceito aqui o nosso convite. James, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Débora, Alex, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a Mills, esclarecer dúvidas. E parabéns pelo resumo, viu? Ficou muito legal. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar explicando um pouco sobre esse modelo de negócio de vocês. Vocês têm dois modelos de negócios aí, rental e também construção, nessa área de construção, né, de soluções aí para engenharia. Rental é o que vocês na companhia estão investindo mais hoje, não é isso? Exatamente. A Rental, ela atualmente é a plataforma de crescimento da companhia. Como vocês bem colocaram, a companhia ela nasceu no setor de infraestrutura, né, lá em 1952, até 2013, 14, 90% das receitas da companhia ainda advinham do setor de infraestrutura. Com a crise, esse mercado desapareceu e a companhia teve que se reinventar ao longo desses últimos anos, né? E a plataforma aérea ela foi a alavanca de transformação realmente da Mills. A gente conseguiu penetrar o equipamento em outros segmentos da economia. Hoje, a infraestrutura, então, representa 30% do nosso top line, e a gente tem, com isso, uma diversificação de receita bem interessante, com a plataforma aérea penetrando em indústrias, comércio, serviços, eventos, enfim, o que dá para a gente uma redução de ciclicidade bem importante, né? A gente segue com a unidade de negócio construção, que é basicamente a locação de formas e escoramentos e sistemas especiais para grandes obras de infraestrutura no país, e atualmente essa unidade de negócio representa aproximadamente 15% do nosso top line, né? Só para concluir, a Rental ela também loca para o setor de infraestrutura, com aproximadamente 12%, 15% proveniente também desse setor. Os resultados aí do quarto trimestre foram fortes, né? A companhia teve crescimento. Quais são as expectativas de vocês para os próximos anos? Inicialmente, a Mills ela acredita muito no crescimento do país, né? Então, a gente cresce junto com ele, mas também tem um dever de casa grande para fazer em termos de penetração da própria plataforma aérea, né? Isso quer dizer que a gente, como o Alex colocou, existe uma estratégia, assim, de crescer junto com o país, de crescer com a economia. Não obstante isso, também crescer penetrando o produto, como, por exemplo, no ano passado, nós tivemos uma redução, né, do PIB no país, e ainda assim a gente cresceu a nossa receita. Então foi um ano realmente, dado tudo o que aconteceu, forte para a companhia. E também na parte inorgânica, né, na parte de consolidação de mercado, como líderes do setor, como vocês bem colocaram, nós entendemos que é a nossa missão, né, não é crescer só através de movimentos inorgânicos, mas ter, evidentemente, os movimentos inorgânicos como uma alternativa de crescimento também, consolidação de mercado. Uhum. Vocês ainda têm um prejuízo acumulado negativo, né? E por causa disso, claro, ainda não consegue distribuir dividendos. Se os bons resultados continuarem, essa política será revertida? Então, vocês estão pensando numa política já de distribuição de dividendos, por exemplo? Se sim, né, seria uma política mais agressiva para os acionistas ou vai ser voltada para o crescimento, por exemplo, da companhia, mais dinheiro aí no caixa? Claro, excelente pergunta, Débora. A gente, como você bem colocou, até o ano passado a gente tinha de fato, esses prejuízos acumulados eles foram absorvidos pela nossa reserva de lucros, né, pela reserva legal,
e com isso nós estamos prontos, inclusive, para a distribuição de dividendos, né? Nos 2 últimos trimestres, a gente teve um lucro líquido, no terceiro trimestre em torno de 1 milhão, e no quarto trimestre em torno de 7 milhões. Não são, de fato, ainda números expressivos, mas eles já mostram um novo caminho, uma nova tendência da companhia para os próximos anos, né? Óbvio que isso a gente tem que consolidar esse resultado positivo, né? Um lucro líquido trimestre a trimestre de forma consecutiva. A ideia é, sim, retomar a política de distribuição de dividendos. Eu te diria que, obviamente, com no mínimo obrigatório, mas eu te diria que o percentual a ser distribuído vai depender muito também do próprio volume de lucro oferido no ano, né? Se a gente está falando de um lucro não muito relevante frente à posição de caixa da companhia, pode ser que a gente avance com um percentual um pouco maior. Obrigada, então vamos continuar por aqui, falando um pouco mais, o que a companhia já tem hoje, né? Como que vocês pretendem conseguir gerar mais valor? A Mills já tem cerca de 25% de market share, né? Vocês conseguem atingir obras que outros players, por exemplo, não conseguem. Então, como seria essa geração de valor da companhia? Seria algo através de crescimento orgânico, por exemplo? Sim, Débora, também. De fato, a gente consegue estar presente em obras que alguns players eventualmente não conseguem. Da mesma forma com a rental, pelo porte nacional da companhia, nós conseguimos cobrir clientes a nível nacional, atender clientes a nível nacional, com uma qualidade também diferenciada, né? E sim, o crescimento ele vem a gente espera de forma orgânica, de fato, mas de forma inorgânica também, né? Como eu comentei, os movimentos inorgânicos, eles são uma tendência a estar presente no nosso como alternativa para o crescimento da companhia. Então, se a gente pensa nas unidades que nós já temos hoje, nas filiais que nós já temos hoje, existe oportunidade para a gente crescer, melhorar a nível de serviço, melhorar a experiência do cliente, trazer novas alternativas para os clientes, isso falando da nossa estrutura atual. Se a gente avança, por exemplo, para a abertura de novas filiais também, que é um projeto, né, da companhia também de continuar abrindo filiais, né? A gente vê também a possibilidade de penetrar em regiões que nós não estamos hoje, e também na parte inorgânica, né? Mas notadamente usando a nossa unidade de negócios rental como plataforma de crescimento. Uhum. Ainda nessa linha de crescimento, vocês acabaram de fazer aí um M&A, e tem muito investidor perguntando sobre isso, né? Foi há 2 semanas. Isso faz parte aí do crescimento da companhia, né? Claro. Você poderia falar mais aí sobre esse M&A? Claro, Débora. Os M&As, a gente monitora o mercado, a gente tem mais de 200 players no mercado, tá? Os M&As, a gente olha um perfil da target, então, os equipamentos, ou a região, ou o tamanho, a organização, a cultura, as pessoas, os processos, não é simplesmente um número, né? Existe um levantamento um pouco mais completo sobre o que é a companhia target e o que a gente espera dela dentro da Mills no futuro, né? A última aquisição que nós anunciamos foi da SK Rental no Brasil, na região sul do país, com mais de 300 equipamentos, plataformas aéreas, que é, como eu comentei, a alavanca de crescimento realmente da companhia. Então, tem um fit estratégico com o que a gente pensa em termos de crescimento, complementa bem em termos de região, portfólio. Enfim, a gente espera conseguir também, ao longo dos próximos períodos, né, anos que seja, conseguir ter uma rotina. A gente sabe que M&A não é fácil, não basta só querer comprar, a gente tem que ter uma outra ponta querendo vender, e tudo isso tem que fazer sentido para ambas as partes, então é bem complexo. A gente espera conseguir, de fato, crescer também de forma inorgânica, com boas companhias, né, com boa penetração de mercado também, nos auxiliando aí na consolidação
então, desse setor no Brasil. Maravilha. Alex André tem mais perguntas aqui para você, James, então é com você, Alex. James, você falando de M&A, né, realmente tem diversas variáveis, né, tanto a parte compradora e a vendedora, e depois que fecha, né, esse bid, né, essa compra, tem diversas sinergias, né, que são aplicadas, né, ou seja, como você falou, consolidação, né, também tem redução, né, de gastos gerais administrativos, enfim. O que você pode passar para o investidor, como que acontece na ponta final, né, ou seja, quais são as sinergias extraídas, né, e qual que é o tempo médio, né, se tem um tempo médio, né, ou seja, desde o momento da compra até essa 100%, né, de todas as sinergias, enfim, parte logística, ser 100% integrado, né? Principalmente nessa última aquisição, se puder comentar, e também das outras passadas, enfim, dar um exemplo para o investidor. Legal, Alex. Essa última, como nós ainda estamos sob aprovação do CAD, eu vou ter um pouco mais de cuidado aqui para falar, dado, claro, questões comerciais que podem ser importantes aí para fim de apuração do próprio CAD, né, para aprovação do próprio CAD. Mas, dando um exemplo sobre a Solaris, do merge com a Solaris, nós tínhamos na Mills 32 filiais na época, e na Solaris 19. E no primeiro desenho fazia sentido permanecer com 32, é claro, unificando filiais. E aí vem toda uma parte de SG&A, quando você volta, como sinergia, né? Quando você volta a comprar equipamento, de fato você tem uma escala melhor para comprar esses equipamentos, então pressupõe-se que você tem uma capacidade de negociação maior junto ao fornecedor, ou seja, peças também. Notadamente a sinergia ela vem de SG&A, também pela consolidação, pela integração, né, de algumas filiais, e o que é muito interessante, que é um trabalho que nós estamos fazendo desde a fusão com a Solaris, que é essa criação dessa nova cultura, né? Você não une o primeiro e o segundo colocado de uma forma tão simples assim, são duas culturas muito fortes, que de uma hora para outra passam a trabalhar juntos. Então, você bem colocou, existem vários itens a serem observados na hora de você pensar no M&A, inclusive o PMI, né, a integração dessas duas empresas. E falando sobre tempo, então, vai depender, Alex, do tamanho da companhia, da complexidade operacional da companhia. A Solaris era a segunda maior, naturalmente, ela toma mais tempo. Já era para ter sido concluída a integração com a Solaris, tá? Ela só não foi em função exatamente da pandemia ocorrida no ano passado. Nós tivemos que interromper algumas atividades de integração de filiais para preservar aí a saúde dos nossos colaboradores. As equipes nacionais tiveram que deixar de viajar. Nós retomamos isso já no final do ano. Agora, novamente, com o agravamento da crise, isso a gente para de novo. Então, a gente espera concluir a integração com a Solaris nesse ano e, evidentemente, Alex, pela SK Rental, ela ser bem menor do que a Solaris era, né? A gente imagina conseguir integrar numa velocidade bem maior. Muito obrigado. Maravilha. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a frota da companhia, né, que já tem aí cerca de 8 anos de uso e a vida útil desses equipamentos é de 10 anos. A companhia já tem caixa para essa renovação? Né, vocês já estão se planejando para isso? Porque a gente tem visto, por exemplo, o dólar se valorizar bastante na perspectiva anual. Isso você acredita que pode influenciar? Vocês estão preocupados com isso de alguma forma? Débora, a renovação de frota, ela é sempre, ela acaba fazendo sempre parte da nossa vida, do nosso dia a dia. O nosso negócio, girando em condições normais, mal comparando aqui com o rent-a-car, tá? Não é um comparável direto, mas mal comparando com o rent-a-car, é como se você tivesse compra e venda de equipamentos todos os anos. Então, com o rental rate, né, com o preço de locação do equipamento no patamar ideal, você gira isso naturalmente ano a ano. Tá? As companhias de locação de plataformas aéreas no Brasil, por motivos óbvios, pela crise que todas atravessaram, esse ciclo ele foi interrompido, nós deixamos de comprar e vender máquinas como se deveria, e como você bem colocou, nós estamos com uma frota entre 8 e 9 anos, e daqui a pouco se aproxima esse ciclo de renovação. Sim,
Estamos preparados para a renovação. A companhia é geradora de caixa operacional, ela é uma forte geradora de caixa operacional, ela tem uma posição de caixa hoje confortável e uma capacidade de alavancagem também forte. Então, a gente vê esse ciclo de renovação de uma forma muito, muito tranquila e natural mesmo no nosso business. Maravilha. Hoje a companhia está desalavancada, né? Tem espaço para alavancar e, quem sabe, gerar ainda mais valor para o acionista, por exemplo? Se sim, qual seria o valor mais saudável para o acionista? Certamente, Débora. Esse é um negócio que ele deve, inclusive, girar num nível de alavancagem ideal, né? Eventualmente, você passa de 2 vezes dívida líquida EBITDA, mas eu te diria que o número mágico seria girar por ali 1,5 ou 2, e dependendo do teu ciclo, você pode invadir ali 2,5, alguma coisa, e você volta um pouquinho. Então, sim, hoje a gente tem um desafio, de fato, de alocação de capital para poder trazer com isso mais alavancagem, quer dizer, alavancar, de fato, a companhia. Para quem conhece, o seu público conhece bastante, melhorar o WOC, quer dizer, ter uma composição de capital de terceiros melhor junto ao capital próprio, quer dizer, melhorar o WOC da companhia, melhorar, consequentemente, como você bem colocou, o retorno ao acionista. Agora, falando um pouco do setor no geral, assim, no setor de infraestrutura no país no geral, a gente vê até, enfim, inclusive o governo muito interessado prometendo muito sobre até, inclusive, investir um pouco mais nisso. Como que você está, qual é a sua expectativa, a expectativa da Mills para o setor no geral, né, para os próximos anos, inclusive? A gente tem aí, claro, pandemia que saiu impactando tudo, né, no mundo inteiro. Mas como que são as expectativas de vocês para os próximos anos, para o setor de infraestrutura, tendo em vista que o governo também tem prometido muito para esse setor? Com certeza, Débora. A gente vê um atraso, de fato, em alguns projetos de infraestrutura, né, ao longo dos últimos anos. Nós olhamos o InfraWeek agora recentemente com mais ânimo, né? Alguns projetos saindo do papel, os lotes de aeroportos, FIOL. Então, a gente entende que será uma tendência, a gente entende que a retomada da infraestrutura no país é uma alavanca também de crescimento do país e geração de emprego, movimentação de economia. Como eu comentei, nós temos aproximadamente 30% do nosso top line que ele advém de infraestrutura, então é um setor realmente relevante para a gente. Quando a gente pensa em Mills para o futuro, a gente olha a infraestrutura, evidentemente, tá? Mas a gente olha a PIB, a gente olha a nossa própria capacidade de penetração da plataforma aérea, né, que é o carro-chefe. A gente olha, eventualmente, caso seja viável algum movimento inorgânico, a gente olha abertura de novas filiais também, notadamente locação de equipamentos, de plataforma aérea. Então, quando a gente pensa futuro, a gente olha de uma forma mais macro a economia, trazendo indústria e infraestrutura como os segmentos principais, e também de uma forma micro do que a gente é capaz ainda de fazer para penetrar, de fato, o nosso equipamento no Brasil, né? Só para te dar um número, em termos de níveis de penetração, a gente tem no Brasil 13, eu não estou com o número aqui atualizado, mas não deve ser 15 plataformas aéreas para 100 mil habitantes no país, enquanto os países desenvolvidos têm 100, 150. Então, existe, de fato, um espaço interessante para a gente crescer em plataformas aéreas no Brasil. Maravilha. Eu quero, antes de tudo, agradecer aqui para todo mundo, para todos os nossos telespectadores, quem está participando aqui. Mandem as suas perguntas, participem, tirem as suas dúvidas. Essa é uma grande oportunidade, claro. Esse é o momento certo de você tirar suas dúvidas, conhecer mais sobre a companhia, né? Com a pessoa certa. Estamos aqui com o James Guerreiro, que é CFO aqui da Mills. Esse é o momento, a hora exata. Aproveita, manda sua pergunta, que eu já passo aqui para ele ao vivo, para vocês conseguirem aí conversar um pouquinho
mais sobre a companhia. Mas antes eu quero trazer o Alex aqui para poder lhe trazer a pauta de ESG, que é uma coisa que está sendo muito falada ultimamente, né, Alex? Você tem uma pergunta aí para ele, para o Guerreiro. Fala, Alex. É isso mesmo. Acho que não tem como deixar de falar, né? Todos os gestores, analistas, investidores querendo saber um pouco mais sobre isso, né? E querendo entender um pouco mais dessa nova sinergia, ou seja, não só com a SK ainda, acho que não tem como comentar muito, mas com a Solaris, eu acho que dá para dizer um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, essa redução, ou seja, tudo isso que você falou, né? Tudo que essa sinergia também pode considerar também de uma certa parte também uma vertente, né? Ou seja, ESG, ou seja, a sinergia pode trazer uma governança melhor, enfim, na parte social que a companhia vem fazendo, na parte ambiental também. O que você pode destacar em todas as vertentes aí do ESG, né? Ou seja, que a companhia vem fazendo, e também quais são os planos, né, nos próximos anos, e também o conselho, enfim, os membros do conselho, se tem alguma pessoa aí mais à frente desse assunto, né? Bacana, Alex. Sim, essa é uma das principais pautas, inclusive, do conselho, do nosso conselho. É interessante que ela voltou com muita força logo após ali 2018 e 2019 também, com a combinação de negócios com a Solaris, mas principalmente depois da Mills atravessar um dos seus piores momentos, né, em termos econômico-financeiros. Então, superar uma dificuldade econômico-financeira relevante trouxe de volta para a pauta esse tema que é super importante, necessário, e tomará agenda, recursos, agora nos próximos anos. A gente já assinou o Pacto Global da ONU, a gente já olha para o que a gente deve fazer para se tornar uma empresa B, por exemplo, em pouco tempo, em termos de governança, questões de compliance, enfim, evoluir em questões de ética, que sempre foi um ponto forte da companhia, né? Então, sim, eu te diria que é um caminho sem volta, Alex, que a Mills ela só demorou um pouco para engatar essa segunda, né? Em função muito do que ela passou há poucos anos atrás. Vocês que acompanharam a companhia, houve um trabalho interno muito grande para superar a crise, mas tão logo passada aquela crise lá, enfim, que acabou em 17, 18, esse tema já voltou à pauta e comandado pelos próprios co-chairmans, o Roberto Pedotti e a Francisca Nash, são quem puxam essa agenda. Então, uma agenda, e o próprio Sérgio Caria, que é o nosso CEO, são quem comandam essa agenda, patrocinam as ações ESG, né? A gente espera em breve poder ter, enfim, resultados consistentes também para mostrar aí para o mercado em geral. Maravilha, Guerreiro. Eu tenho uma pergunta aqui para você do pessoal que está no chat aqui, já mandando várias perguntas. Eu quero já passar para você. Tem o Vinícius Esteves aqui, que ele está dizendo assim, ó. James, eu tenho duas perguntas. Estamos vendo o setor da Mills mais aquecido, até mesmo com a recente aquisição de vocês, as aquisições de vocês, né? Vocês estão de olho em mais movimentações no setor? A companhia destina parte do CAPEX, né, de conhecimento público em específico para essas movimentações ou apenas se houver oportunidades no mercado? Foi a pergunta aí do Vinícius Esteves. Legal, Vinícius. A gente usa como parte da estratégia de alocação de capital, tá? Ela não tem uma verba destinada, vai ser X, né? Então, essa operação, por exemplo, com a SK, ela foi uma operação de 80 milhões. Se ela tivesse sido de 40, quer dizer, não é SK evidente, né? Mas se tivesse tido uma outra operação de 40, ela teria ocorrido. Se tivesse sido de 180, teria ocorrido também. Então, não tem uma parte reservada para isso, mas nós vemos isso de uma forma importante para a complementação da estratégia de alocação de capital, né? Ou seja, via orgânico e via inorgânico. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz Amendi. Ele diz assim: como está a demanda? Quantos % da capacidade já contratados? Luiz Amendi. Luiz, a gente não divulgou ainda o primeiro TRI, a gente divulga nos próximos dias, só o quase uns 15 dias. Só o quarto TRI. No quarto TRI, Luiz, a gente já tinha voltado para o patamar pré-crise, tá? Ou seja, dezembro de 2019, nós tínhamos em torno de 52% de utilização, ainda um espaço a percorrer em termos de utilização.
estava previsto até percorrermos 2020, mas aí naturalmente por tudo que aconteceu isso foi adiado. O segundo TRI de 2020 foi o pior trimestre em termos de utilização, nós chegamos a atingir na casa de 30 e tantos % de utilização, e no quarto TRI nós já voltamos ao patamar pré-crise, no patamar de entre 50% e 55% de utilização, se não me engano foi 52% alguma coisa, de utilização das nossas plataformas aéreas. Tem o Isley, que ele está perguntando aqui, assim, a gente até falou um pouco quando a gente estava comentando sobre expansão na companhia, ele pergunta que aquisições estão no radar, né? Se puder responder aqui, falar um pouco mais sobre isso, é o Isley Farais, ele está perguntando sobre. Legal, Isley, sim, elas estão no radar, sim, e com toda a transparência, a gente tem uma área interna que ela cuida de M&A, né, para identificar potenciais oportunidades de forma inorgânica, mas aqui é sempre importante ressaltar que não depende só de nós isso, né? Isso, enfim, depende do mercado, depende de você achar uma ponta vendedora, e de uma ponta vendedora que faça sentido, em patamares que façam sentido. Então, diferente de repente, um crescimento orgânico, que eu poderia dizer, você tem aqui um determinado PIB, e aí você cresce PIB, você cresce isso, cresce aquilo, você projeta um crescimento orgânico. Um crescimento inorgânico, ele é muito difícil de ser projetado, né? Você pode ter ano de você não fazer nenhuma operação, e no outro ano você fazer 3, 4. Mas sim, ele faz parte da nossa estratégia de alocação de capital. A Mills é a líder do setor na América Latina, e entende que isso também é uma part of the job do líder, né? Eu quero voltar com a Alex, e agora a gente quer entrar um pouquinho mais aqui na pauta de tecnologia, né, Alex? É com você. Legal, essa pauta, né, que muitos investidores observando essa tendência, né, como que a Mills ela consegue integrar, enfim, colocar tecnologia nos seus processos e também na forma de equipamentos, né? Ou seja, tem novos equipamentos vindo por aí, que a gente observa nos Estados Unidos, na Europa, que podem ser empregados aqui, que ainda a Mills não possui na renovação, né? E também de processos internos, né? Ou seja, essa tecnologia que pode ser otimizada, né? Ou seja, para diminuir custo, aumentar também, né, a produtividade da companhia. Sem dúvida, Alex. A gente, inclusive, recentemente trouxe a nossa diretora de tecnologia, a Adriana, recém-chegada, deve ter 2 meses de Mills. Parece que tem 2 anos já, de tanto que já estudou, trabalhou, enfim, apresentou de alternativas também para a gente. Mas é um olhar, sim, da companhia. A gente acredita no crescimento da companhia sobre pessoas, processos e tecnologia. Então, tecnologia é o tripé de um bom atendimento aos nossos clientes também. E tecnologia, a gente tem um dever de casa interno, sim, para fazer, para trazer maiores eficiências para a gente, controle, melhor experiência do cliente, né? Quer dizer, o cliente poder acompanhar, por exemplo, o seu processo de locação a tempo e a hora, uma proposta gerada imediatamente para o cliente, coisas simples e outras já mais complexas, que a gente vem buscando fazer em projetos de tecnologia, e são alguns, assim, são realmente muitas frentes em termos de tecnologia internamente, né? Olhando a parte de equipamentos, nós não temos no setor nada muito disruptivo ainda em termos de tecnologia, mas tem sim equipamentos que são mais eficientes, tem equipamentos na linha de ESG, que a gente começou também a estudar, equipamentos híbridos, equipamentos, enfim, elétricos que nós até já temos, mas outros tipos de equipamentos elétricos. É um olhar da companhia tanto por eficiência quanto por ESG. E outras tecnologias de monitoramento remoto, por exemplo, que agora a gente estuda também, dado que a gente olha o novo ciclo de crescimento, né? Assim, a gente entende que também, como a gente colocou, da mesma forma que aquisições de outras companhias faz parte do trabalho do líder, está na vanguarda de tecnologia do setor, também faz parte do trabalho do líder no Brasil.
Tem mais perguntas aqui, inclusive a segunda pergunta, na verdade, aqui do Vinícius, ele tinha feito uma que eu passei para ti, e agora tem a segunda pergunta aqui dele no nosso chat, que ele está querendo saber sobre a estrutura de capital da companhia, né? Ele disse que vemos vocês com caixa líquido praticamente em um setor que a dívida aumenta a rentabilidade, né? Já que diminui aí o VAC. Tem algum plano para um plano de diversificar a estrutura de capital da companhia com aquisição de dívidas? Está no pipeline aí de vocês? Com certeza, Vinícius. É que a alocação de capital ela vem na frente, né? Você está certíssimo na leitura. A companhia ela é forte geradora de caixa operacional, e só para lembrar que, momentaneamente, nós estamos fora do ciclo de compras ainda de equipamentos, né? Isso deve vir em breve, nos próximos anos, mas nós estamos fora do ciclo de compras de equipamentos. Naturalmente, quando você compra o equipamento, você traz um volume de alavancagem maior. Por enquanto, a companhia vem locando e gerando caixa, né? Então, com uma alocação de capital adequada nos nossos equipamentos atuais, né, na manutenção dos nossos equipamentos atuais, na renovação da nossa frota, né, quando oportuno, no CAPEX de crescimento, seja também para abertura de filiais ou crescimento via inorgânico, como é o caso da SK agora, e na própria remuneração do acionista, como a gente comentou, como com pagamento de dividendos, JCP, recompra de ações, a gente entende que isso, uma alocação de capital adequada, ela vai abrir espaço para uma alavancagem adequada, e com isso a gente chegar no nível, como você bem colocou, no nível de WACC que maximiza o retorno do acionista. Então isso faz parte da estratégia. Momentaneamente nós somos net cash, mas a ideia, nos próximos anos, nós conseguimos chegar no nível de alavancagem ideal. Uma pergunta aqui no nosso chat é do Guilherme Bueno. Ele fala assim: como você explica a expansão do mercado de linha amarela, 25%, 30%, crescimento no último ano? Acredita que o mercado de plataformas vai crescer mais de 2 dígitos nos próximos anos? Olha, o mercado, a gente não trabalha com linha amarela. O mercado de plataforma aérea, ele é muito difícil, dado que a gente tem uma questão de penetração, a gente conseguir prever o quanto ele cresce, né? Quer dizer, no mercado subpenetrado, conceitualmente, você pode pensar que você cresce beta PIB, por exemplo, né? Então, você tem um PIB de X, você vai ter um crescimento de tanto X, né? Porque o mercado subpenetrado, ele ainda depende de um esforço teu de colocação do produto, né? Pensar, pode ser que atinja 2 dígitos? Certamente pode ser que atinja 2 dígitos, como pode vir, de repente, infelizmente, uma crise violenta e a gente ficar de lado, enfim, não trazer esse crescimento, né? Mas espaço para crescer 2 dígitos, há. Acho que essa é a resposta. E a Mills, dada a taxa de utilização dela atual e oportunidades ainda de crescimento de preço, ela tem capacidade de fazer isso com baixo CAPEX, né? Assim, ela consegue expandir top line para sua ocupação máxima e para o seu preço ideal com baixo CAPEX evidente. Depois vem o CAPEX de crescimento, que aí, claro, é um CAPEX mais forte, o CAPEX de renovação, mas a gente tem condições de expandir. Se você pensar no mercado de plataforma aérea, se vai acontecer, eu não sei, deveria, assim, o mercado ele deveria expandir de uma forma muito ampla, muito rápida, né? A plataforma aérea, ela vende, para quem não conhece muito bem, a plataforma aérea em si, ela vende, ela entrega produtividade, ela entrega segurança, e é o que o nosso país também precisa. Então faz todo sentido para o crescimento do país, e uma empresa de locação entrega variedade, disponibilidade desses equipamentos, e o sharing, né, o compartilhar, que é atual, né? Você não precisa ter muitas vezes, você pode simplesmente locar e devolver quando você não precisar mais, o que normalmente acontece com as plataformas aéreas.
Muito obrigada. Obrigada por tirar todas as nossas dúvidas dos telespectadores também. Obrigada por disponibilizar o seu tempo, James Guerreiro, que é CFO da Mills. Quero desejar aí um ótimo ano para vocês, ótimos resultados sempre. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na BMC News. Portas abertas aí sempre para vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Débora, é sempre um grande prazer poder falar um pouquinho sobre a Mills para vocês. A gente segue à disposição e parabéns pelo trabalho, viu? Conte sempre conosco também. Maravilha, obrigada. E a gente vai seguindo por aqui, pessoal, porque agora a gente vai bater um papo aqui com o analista de Small Caps da XP Investimentos, Matheus Soares, para poder falar mais sobre o setor de infraestrutura. Seja muito bem-vindo aqui, Matheus. Eu quero começar a falar com você aqui um pouco mais sobre suas expectativas aí para o setor, né? A gente sabe que tem os resultados aí do primeiro trimestre já sendo aí divulgados agora, mas eu quero saber o que vocês estão esperando aí na XP Investimentos, antes de qualquer coisa, né? Já me fala aí sobre as suas expectativas. Tudo bem, Débora? É um prazer estar aqui com vocês. Em relação às expectativas para esse trimestre, para o primeiro trimestre, né, como geral, né, não só falando no setor, a gente acredita que a gente deve ter um crescimento de receita, né, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020, até por conta de quando a pandemia começou a pegar os setores, foi ali no final de março, início de março, e grande parte das empresas, né, da nossa cobertura começaram a sentir a partir dali, né? A gente acredita que o primeiro trimestre desse ano deve ser as empresas devem apresentar um crescimento, né, quando comparado ao primeiro tri de 20. Falando especificamente sobre Mills, né, a gente tem uma expectativa positiva, né, em relação aos resultados do primeiro tri, né, a empresa, acho que o Guerreiro estava aqui explicando, acho que ninguém melhor do que ele para falar, um cara que entende muito, né, sobre o setor. A Mills, né, uma empresa que, depois de consecutivos trimestres, né, entregando resultados, entregando prejuízo, né, ela teve o primeiro lucro divulgado depois de muito tempo, né, no terceiro trimestre de 2020, né, depois de consecutivos trimestres, e o segundo lucro consecutivo no quarto tri. Então ela vem já de um crescimento de lucro, né, que principalmente, né, o principal pilar da nossa tese é essa, né, essa simetria positiva, né, a empresa, ela consegue, volta a entregar bons resultados, volta a entregar crescimento, e a gente acredita que esse primeiro trimestre de 2021 também vai mostrar isso, né, então o pilar da nossa tese é que a Mills, ela vai conseguir diminuir, né, a capacidade ociosa, né, das suas máquinas, né, a Mills tem cerca aí de 8.000, né, e 100 plataformas aéreas, né, como o Guerreiro estava falando, e ela vem utilizando cerca de 50% do total dessas máquinas. Então a gente acredita que essa capacidade ociosa, né, o aumento da taxa de utilização dessas máquinas, vai subir ao longo dos próximos trimestres, assim como o preço, que também é uma variável bastante importante, né, dado tudo que o setor passou nos últimos anos. A taxa de aluguel, né, o preço, ele vinha muito deprimido, e acho que principalmente com a aquisição da Mills, né, da Solaris pela Mills, que era a segunda maior empresa do setor, né, só para termos de grandeza, né, a Mills hoje, junto com a Solaris, tem ali cerca de 30% de participação nesse setor. Então a gente acredita que a partir, né, dos próximos trimestres, ela também, além de subir a taxa de utilização, né, diminuir a capacidade ociosa, a gente vai observar um crescimento de preços importante, que acho que são os dois pilares centrais da nossa tese. Bom, eu queria saber, você estava acompanhando aqui, né, todo o papo que a gente estava batendo aqui com o Guerreiro, eu queria saber o que vocês acharam aí na XP sobre esse M&A que acabou de acontecer. Aí ele explicou, ele falou um pouco mais, né, tem muitos investidores que eles disseram que estão questionando sobre isso. Queria saber o que vocês da XP acharam sobre esses dois M&As que aconteceram aí, esses M&As que aconteceram há 2 semanas, mais ou menos, né, e sim, quais as expectativas aí de vocês em relação a isso? A empresa, ela adquiriu a SK Rental, né, que era uma empresa de Londrina, né, então acho que essa aquisição, né, apesar de pequena, né, foi por 80 milhões de reais, ela traz alguns indicadores importantes para o mercado. O primeiro é que a empresa, depois de um longo tempo se reestruturando,
ela volta a pensar em crescimento, né? E o segundo é a consolidação no setor. Então ela tem ali 30% de market share e ela, como a grande líder, né, desse setor, ela comprou uma empresa que tinha como ela era uma subsidiária de uma grande empresa chilena, né, que começou suas que já tinha essas operações aqui no Brasil, principalmente na região sul do país. Então acho que para o mercado é importante, acho que o mercado gostou inclusive dessa aquisição, acho que só ver as ações, né, elas andaram bem de lá para cá, por conta disso. Então, consolidação, sendo a Mills a principal líder consolidadora, né, desse setor, e o segundo é que ela volta a crescer, inclusive em uma região que ela ainda não estava, né, Londrina, ela não tinha uma filial ali, né, e agora com a SK Rental ela passa a entrar no mercado que ele é um mercado robusto, né, o sul do país é um mercado interessante que a Mills passa a entrar. Então acho que foi muito positivo. Em relação à primeira aquisição, né, que eu tinha dito, a Solaris, ela foi uma aquisição transformacional, né, na história da Mills. Ela aconteceu ali em 2019, né, se eu não me engano, a Mills tinha cerca de 20% do mercado, né, de plataformas, e a Solaris 9%. Então era uma grande competidora, né, da própria Mills. E essa aquisição, então, forma, né, uma empresa com 29% de mercado, uma empresa capaz de ditar, né, os preços do próprio setor. Então, acho que foi uma aquisição transformacional, e essa segunda aquisição, acho que é importante, dada o que passa para o mercado, empresa que volta a crescer e a principal consolidadora dele. Matheus, você falou aí sobre o papel da companhia aí aumentando aí nos últimos dias. Realmente o pessoal tem observado, porque já comentaram aqui no chat que eu andei vendo já por aqui, viu? Eu quero trazer o Alex André aqui para esse papo, porque ele também tem perguntas aqui para você, Alex. Olá, Matheus. A pergunta que eu tenho aqui para colocar em pauta, né, sobre o mercado norte-americano, também europeu, nesse segmento da Mills, né, questão de plataformas. A gente vê ali na United Rentals, né, tem uma capacidade próxima a 70%, né? A gente está falando aqui, o James tinha falado em torno de 52% de taxa de capacidade no quarto trimestre. Você acredita que a companhia pode chegar aí próximo aí dos seus peers internacionais, aí, olhando nessa questão de capacidade de utilização? E se caso chegue, né, ou seja, a companhia consiga ainda endereçar esse crescimento, qual é a frente? Ou seja, vai ter maior geração de caixa, enfim, menor custo? O que isso pode passar para o investidor? Né? Qualquer leitura, além dessa taxa de utilização melhor, né? Qualquer outros movimentos positivos que podem ser impactados para a companhia, né? Perfeito, eu acho que é um bom norte, né, olhar o que outros países que já fazem isso há mais tempo, que tem um mercado mais desenvolvido de plataformas, então acho que é um bom norte acompanhar o mercado norte-americano. 70% é um número ideal, né, porque o que a gente fala é que você tem ali, né, se você opera com uma taxa de utilização de 70%, a grosso modo, significa que você tem lá 20% do total de suas plataformas em manutenção, né, fazendo a manutenção necessária para que essa máquina tenha uma trajetória, tenha vida, né, ao longo dos próximos trimestres e possa ser utilizados por outros clientes, e 10% dessas plataformas fica na lojinha, né, para o cliente olhar e falar, não, vou querer aquela máquina ou aquela outra, enfim. Então, por isso que 70% é o nosso número ideal. Quando a gente olha para a Mills, ela tem ali 8.100 plataformas aéreas, como eu disse. Dessas plataformas aéreas, nem todas estão disponíveis. Por quê? Porque num momento anterior, né, dada a alta capacidade ociosa, né, que o setor vinha passando, que a Mills vinha passando, grande parte dessas máquinas estavam encostadas, né? Uma vez que você observa um ritmo de crescimento maior no setor, a gente tem acompanhado isso, né? Principalmente o setor de construção civil, a gente tem visto muitas obras, muitos galpões logísticos sendo construídos, né? Grande parte das máquinas que a Mills tem acabam sendo absorvidas por esse setor, né? Por construção civil de fato, né? E o momento que isso começa a acontecer, essas máquinas que entram ali, né, como máquinas que não estão sendo utilizadas por falta de manutenção, né, porque não tinha demanda para isso, a Mills já vai fazer uma revitalização dessas máquinas, né, já vai dar vida a essas máquinas, então, consequentemente,
essa taxa de utilização que está em 50%, 52%, né, ela pode ir, de fato, de uma maneira rápida para 60% ou mesmo 70%. Nas nossas estimativas, esse número de 70%, ele chega em 2024, tá? Mas esse número ele pode chegar, inclusive, antes, né? Ele pode chegar em 2023, né? A gente tem visto os resultados da Mills, né, nos últimos trimestres, cada vez mostrando isso, né? Mostrando o crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, esse número ele pode chegar antes, tá? E aquele, você me perguntou quais são os impactos disso, né, nos números da empresa. Assim, é EBITDA, né? É lucro na certa, né? Porque você tem as máquinas, né? A empresa não precisa gastar, né, um caminhão de dinheiro para dar vida a essas máquinas, né? Para tornar essas máquinas disponíveis. Então, as máquinas estão ali. O que falta é a demanda, né? Uma vez que ela tem as máquinas, ela passa a alugar essas máquinas, isso gera resultado na veia. Então, a gente pode ver ali um EBITDA triplicando, né? Até 2023, 2024, ou até mais rápido, até mais depressa do que isso, se a gente coloca na conta também que não só a taxa de utilização pode avançar, dado esse cenário, né, de crescimento, de maior penetração de plataformas aéreas na sociedade, né, como o Guerreiro disse, eu acho que a produtividade brasileira anda junto a isso, né, as pessoas, você precisa dar segurança, cada vez mais as pessoas têm falado sobre o ESG, né, que são pilares importantes de uma empresa. Então, você dar segurança ao seu funcionário é algo que deve prevalecer ao longo dos próximos anos, até por conta disso, né, que a gente acredita num aumento da penetração. Então, se a gente coloca que a penetração vai aumentar, e assim como o preço deve subir, né, por conta de uma reprecificação, né, lembrando que os preços estavam muito comprimidos, né, dado a falta de demanda que a gente via, eu acho que a gente pode ter um crescimento até dobrado, né, tanto de taxa de utilização como também de preços. Então, isso gera um resultado, né, na veia, né, um EBITDA, que é a geração de caixa operacional na veia. Então, a gente pode ser surpreendido positivamente, né, nos próximos trimestres em relação a isso. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Alex tem mais perguntas para você. Claro. Pode continuar, Alex. Legal, Matheus. Muito bacana a sua explicação. Agora, colocando em questão, né, de perspectiva dessas últimas aquisições que a companhia veio fazendo, principalmente esse car rental, né, uma aquisição menor comparado com a Solaris, a questão de mercado endereçável na parte aí, né, ou seja, plataforma aérea, fica cada vez mais evidente. E agora, colocando em outra perspectiva na parte de construção, né, que a gente estava até batendo essa tecla, né, na parte do break-even da construção, ficou muitos anos aí consumindo caixa, agora que está começando a gerar caixa. Na sua opinião, esses 30%, né, ou seja, de mercado endereçável, né, ou seja, dessa geração de caixa da companhia proveniente da parte de construção, deveria ser mais representativo? Né, você acha que a companhia deveria, né, qual que seria o foco agora, né, depois dessa última aquisição? Ou seja, qual que seria um novo olhar à medida que o próprio James tinha falado, né, ou seja, novas licitações, ferrovias, aeroportos, né, concessões que demandam também equipamentos na parte de construção, né? Perfeito. Na parte de construção, na minha cabeça, né, não é o foco da companhia hoje, né? A companhia ela vinha muito forte em construção há um tempo atrás. Se a gente pegar 2013, 2014, ou mesmo as grandes obras que o Brasil passou, né? No caso, Ponte Rio-Niterói, mesmo Brasília, a Mills foi uma das empresas que ajudou na construção, né? Fornecendo escoramentos, equipamentos para esse tipo de construção. Inclusive, né, em 2013, ela chegou até a ser, né, queridinha da Copa. Ela, inclusive, participou de algumas construções, inclusive dos estados da Copa. Só que no momento anterior, né, quando a demanda cessou e esse negócio, de fato, ele ficou muito difícil, a companhia passou, né, a focar muito mais no segmento de plataformas aéreas. Então, se a gente olhar hoje, né, na época a Mills chegou a ter 13 filiais, né, dos negócios de construção, hoje ela tem apenas 4, e hoje, se a gente olha o EBITDA da companhia, né, que é uma proxy de geração de caixa, quase que 100% dessa operação vem de plataformas aéreas e não de construção. Então, quando a gente olha a construção, é uma opcionalidade, né, é algo que pode vir
mas que não está na nossa conta, né? A gente acredita que o foco dela é, de fato, plataformas aéreas, mas, de fato, né, se a gente começa a ver investimentos em infraestrutura, investimentos em metrô, em novas pontes, isso tudo, sem dúvida nenhuma, é um gatilho importante para os resultados da companhia, mas a gente acredita que ela, mesmo sem isso, ela tem condições de apresentar um crescimento robusto. Em termos de aquisições, eu acho que ela deve focar, de fato, em plataformas aéreas, não no segmento de construção, até porque ela ainda tem uma capacidade ociosa, né, nesse setor. Ela tem ali escoramentos, algumas plataformas para serem usadas nesse tipo de negócio. Então, acho que se for olhar aquisições, deve ser ali em plataformas. Uma pergunta aqui para você, Matheus, o chat do pessoal que está aqui participando. Aliás, eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui sempre com a gente na BMC News, que estão sempre curtindo aqui todas as nossas transmissões, estão ao vivo aqui com a gente. A gente já pede aqui que vocês se inscrevam no nosso canal, teremos em breve muito mais novidade para vocês e, claro, deixe sempre aqui suas perguntas, participem aqui com a gente sempre passa aqui suas perguntas para poder tentar fazer com que vocês interajam cada vez mais, aproximar vocês cada vez mais, tirar as suas dúvidas e conseguir ajudar você aí na hora do seu investimento. E tem uma pergunta aqui do Luiz Zamonaro, ele está dizendo assim: perdi o time de entrada no papel em relação a Mills, ou o valor ainda está bom? Olha, quando a gente soltou, né, nessa recomendação de compra, o papel estava R$5, né, e o nosso preço, né, de fato, o nosso target inicial era esse target de R$8,20, né, R$8,20, que é o preço atual. Mas na nossa, né, cabeça, né, nas nossas estimativas, a gente foi bastante conservador nisso, né? Então a gente, como eu disse, né, a gente espera que a taxa de utilização, né, suba ali para patamares próximos de 70%, que é o ideal, em 2024. Ao mesmo tempo, em relação a preços, a gente coloca um crescimento de preços anual na casa de 7%. Então a gente tem, e pode ser muito acima disso, né? Tanto preços quanto a taxa de utilização pode vir mais rápido. Então, acho que o preço, ele vai, se está barato ou se está caro, vai depender muito da capacidade da empresa de entregar resultados mais rápidos do que a gente imagina. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar trimestre a trimestre, né, claro. A gente tem uma recomendação de longo prazo, mas acho que olhar, né, acompanhar o que a empresa vem fazendo trimestralmente é importante. Tá? E supondo que a empresa consiga entregar preços acima do que a gente espera, certo? E também uma taxa de utilização mais rápida do que a gente acredita, esse preço que a gente está vendo na tela hoje, ele não está caro, né? É um preço que já não é uma barganha, né? Quando a gente olha para quando estava R$5, a gente, até pegando um exemplo que é olhar múltiplos, né? Quando a gente olhava lá o múltiplo EV/EBITDA, a gente viu uma empresa que estava negociando a cerca de 5 vezes EV/EBITDA, né? Hoje esse número já subiu, certo? Até porque o nosso EBITDA a gente continua o mesmo, né? Que a gente acredita que a empresa vai entregar, mas a depender de como a empresa apresenta o primeiro resultado do ano, as nossas estimativas, de fato, podem ser mais otimistas, né? Então, acho que é acompanhar, mas eu não acho que a empresa esteja cara, né? Eu acho que ela tem ainda um longo caminho até, como o Guerreiro disse, né? A empresa pode crescer até mais, né, do que a gente acredita, né? A empresa tem um balanço super saudável, ela tem ali, fechou o quarto tri, com 270 milhões, se eu não me engano, em caixa líquido, né? Sem dívida. Então, ela tem potencial para, inclusive, utilizar esse balanço saudável para crescer em outras vias, né? Não só nas plataformas aéreas que ela já tem, mas existe uma série de outras famílias de plataformas no qual ela poderia se inserir, né? Então, acho que ela não esteja cara nesse preço, tá?
Maravilha. Tem outra pergunta aqui do Guilherme Bueno, também relacionada aí sobre essa questão de valor do papel. Ele está perguntando, o Guilherme Bueno, se você acredita que o papel pode romper a máxima de R$11 nesse ano. É difícil, né, fazer essas previsões. Eu acho que depende muito do resultado da companhia, né? Então é uma empresa que como a gente vem falando, uma empresa que se reestruturou, é uma empresa focada, né? É uma empresa que é a maior do setor, ela tem ali 30% de participação. Eu acho que quem compra a Mills hoje está comprando uma empresa que é líder, com potencial de crescimento e com potencial de surpreender os acionistas. Agora, é cedo, né, fazer previsões de quando que ela vai romper ou não, né? Acho que viraria mais um chute meu, né? E eu realmente não sei, né? A gente tinha ali um potencial que era de até R$8,20, o papel chegou nesse potencial. Eu acho que depende muito dos próximos resultados. Mas sem dúvida, né? Eu acho que pode sim chegar a isso. Potencial, né, no caso. Bom, o Guilherme Bueno também pergunta sobre o fato dela estar desalavancada, se isso mostra um potencial de valor. Sem dúvida, né? Eu acho que é importante, né? Ela, no passado, né? Ela teve problemas com endividamento, né? Ela chegou a ter uma dívida líquida ali de R$500 milhões. Hoje ela é caixa líquida, ou seja, ela não tem dívida líquida, né? E isso é o que eu disse em relação ao potencial que ela tem de crescimento, né? O quanto que ela pode utilizar esse caixa que ela tem, seja para recomprar ações, né? Ela fez isso recentemente, ela anunciou recompra de ações, que é um bom indicador, costuma ser um bom indicador, né, de alocação de capital. E, como eu disse, né, ela pode utilizar esse dinheiro para entrar em novas famílias, para buscar crescimento, para fazer novas aquisições. Então, eu acho que é uma empresa que se mostra uma posição confortável de caixa com potencial de crescimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, ter caixa, né, isso pode ajudar também nessa busca por crescimento, né, nessa consolidação do setor, inclusive. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão de beneficiar as empresas ou não, a gente já falou aqui um pouco sobre essa questão das obras que estão voltando muito forte aí e acabam beneficiando empresas, como por exemplo a Mills, né? A gente tem um governo que está prometendo aí várias licitações de obras no setor de infraestrutura. A gente sabe, a gente já falou bastante aqui sobre isso hoje, que a Mills participou aí já da construção da história do Brasil, mas no momento em que veio a crise, também isso acabou afetando um pouco aí a Mills, que saiu um pouco aí dessa área de construção, foi para a rental, né? Você acredita que se de repente uma empresa como a Mills ou qualquer outro player do mercado aposta novamente no governo, nessas questões de licitações ou coisa parecida, você pode passar de novo por isso? Tudo bem que seria um pouco bola de cristal, mas em risco-benefício, o que seria mais interessante nessa questão? Ou não é melhor, né, rental, que está indo muito bem, time que está ganhando não se mexe, mais ou menos isso? Olha, hoje, né, quando a gente olha a rental, né, ela é uma receita, né, a receita vinda de rental, né, de aluguel de plataformas aéreas, é uma receita muito pulverizada, que não depende só de um setor, né, mas se a gente imaginar, né, que o ritmo de investimentos em infraestrutura no setor ou em vários setores, né, o ritmo de investimento em infraestrutura por parte do Brasil deve aumentar nos próximos anos, sem dúvida que plataformas aéreas também será um segmento que absorverá grande parte dessa demanda, né. Então, embora hoje, né, quando a gente olha a rentals, ela tenha uma receita pulverizada em diversos segmentos, né, então pode ser usada para manutenção de pás eólicas, por exemplo, pode ser usada para manutenção de prédios, para limpeza, né, de fachada de prédios, inclusive para eventos, né, por exemplo, dando aqui o Rock in Rio, né, quando a empresa que monta, né, os palcos do Rock in Rio ou outros eventos, já utilizaram plataformas da Mills, né? Então acho que apesar do setor de construção e infraestrutura ser um grande gatilho, né, um grande driver para o resultado da Mills, hoje ela não depende mais disso, né? Ela tem receitas pulverizadas em diversos setores. E assim, caso
a gente tenha uma demanda, né, vinda do setor de construção civil especificamente, né, não de plataformas aéreas, mas de, por exemplo, escoramentos, a Mills tem, né, os materiais para se beneficiar disso. Então, ela não necessariamente precisa investir nisso, né, gastar dinheiro com compra de novos equipamentos, com escoramentos, para se aproveitar desse setor, né? Então, ela tem, né, de um lado, ela tem um potencial de crescimento muito forte, do outro, né, como ela focou muito mais, né, em plataformas, do outro, ela também tem as máquinas necessárias ou os materiais necessários para se aproveitar de um crescimento de investimentos em infraestrutura que de fato podem acontecer. Tá? Eu não acho que é uma escolha para um acontecer, o outro não vai acontecer. Eu acho que pode acontecer sim uma combinação dos dois mundos. Né? Mas, quando a gente conversa com a empresa, o foco que ela escolheu, né, o negócio que ela escolheu para focar, o que é importante, né, é plataformas aéreas. Tá? Eu quero trazer o Alex aqui, que tem mais perguntas. Alex. Matheus, pegando o gancho aqui para falar um pouco mais sobre construção civil, né? Você estava falando um pouco mais sobre o setor. Agora, indo para as empresas, né? A gente estava vendo muitos IPOs, né, de empresas de construção civil, principalmente empresas pequenas, né? E também algumas provenientes de outras grandes empresas, né, como a Plano, né, também tem a Mitre, diversas companhias do setor de construção civil. Olhando para o setor mais de small caps, né, as pequenas companhias, né, de construção civil, as últimas agora que foram listadas, você enxerga esse cenário agora, principalmente a questão de inflação, a questão de aumento de taxa básica de juros, a Selic, enfim, você acha que esse é um momento apropriado para o setor de construção civil também apresentar aí um cenário mais favorável, ou seja, um ciclo que a gente viu também no ano passado, apesar do coronavírus, né, algumas companhias apresentando aí também crescimento, né, apesar aí da queda do VSO, mas como você avalia o ano de 2021 e a partir aí dos próximos anos, né, desse panorama macro que a gente observa também, no qual a Mills também está inserida também, né? Em relação à construção, eu acho que sem dúvida, né, que taxa Selic no patamar atual, ainda que supra para 5%, 6%, né, nesse ano, acho que continua sendo um vento a favor, né, dessas empresas. Eu acho que dentro desse setor de construção você tem diferentes segmentos, então você tem ali MRV, Tenda, que estão focadas, né, no segmento de construção do Minha Casa Minha Vida, e tem outras empresas, inclusive quando a gente fala Cyrela, Zetec, ou mesmo as menores, cada uma delas foca em um nicho diferente, né? Eu acredito sim que devem ser empresas que devem apresentar resultados melhores, né? Quando a gente compara com anos anteriores, a construção civil foi sem dúvida um dos setores mais prejudicados, né? Por conta da crise. Por outro lado, é um setor que também tem bastante concorrência, né? É importante a gente sempre se atentar a isso, né? Quando a gente olha para a bolsa, né? E a gente pega, por exemplo, o setor de saúde, né? Você tem ali 2, 3, 4 grandes empresas focadas nesse setor e que conseguem consolidá-lo. Né? No caso de construção civil, a gente tem diversas empresas, né? Não tem só 4, tem 10, 15, né? Tivemos alguns IPOs. Então, acho que apesar de não ser, né, o meu foco aqui na XP, eu acho que é interessante olhar essa questão da concorrência no setor, visto que tem muitas empresas em construção civil. Mas eu acho que, de fato, né, a Selic baixa, acho que também uma demanda crescente, né, até porque em anos anteriores a gente não teve lançamentos, né, de imóveis. Então, acho que deve sim, de fato, trazer um crescimento ao longo dos próximos anos. Acho que financiamento acaba sendo o principal gatilho do setor, né? Então, enquanto a gente tiver liquidez no mercado, juros baixos, eu acho que isso deve continuar sendo um grande impulsionador para os resultados dessas empresas. Legal, Matheus. Agora uma outra pergunta, né, também para falar, você estava falando um pouco mais sobre a questão da parte de crédito. Como que a gente pode enxergar também, né, o setor bancário como um todo, não falando de uma ação em si, mas falando do setor agora? Você acredita ainda que essa questão, né, do crédito imobiliário ainda pode ter uma demanda maior, né, ou seja, o PDD também pode diminuir, ou seja, qual que é o cenário também do setor bancário? E você que cobra as small caps, né, ou seja, a gente pegando os bancos menores aqui, a gente está vendo também o Banco Pan, enfim, outros BMG, enfim, outros bancos também que vêm se destacando ao longo dos últimos meses, né?
A questão, né, do crédito, eu acho que tem uma relação direta com o nosso cenário macroeconômico, né, e juros baixos. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que acompanhar o desenrolar, né, do fiscal, principalmente, né, como que o Brasil vai conseguir endereçar os problemas fiscais que a gente tem, que são muitos de fato, mas eu acho que acaba sendo uma variável direta disso. Tá? Eu acho que um ambiente que a gente tem de juros baixos favorece, né, a tomada de crédito por parte dos empreendedores. A gente tem visto o aumento de criação de empresas, né, nos últimos trimestres, acho que liderado principalmente por isso, né, quando você tem juros baixos, você incentiva a pessoa a tentar abrir um negócio, a fazer algo diferente, ou mesmo investir em empresas através da bolsa, né, as pessoas acabam sendo mais empreendedores com o seu dinheiro, e é uma função direta desse ambiente, né, do mercado de capitais funcionando. A gente tem visto diversos IPOs saindo, mas a liquidez, ela depende do nosso ambiente, seja local, né, quando a gente fala de fiscal, das nossas dificuldades, seja também lá fora, né. Então a gente tem visto o Banco Central americano, o Banco Central europeu, jorrando, né, dinheiro no mercado, dando liquidez aos mercados. Eu acho que isso acaba sendo uma variável importante para crédito. Tá? E aqui, acho que no Brasil isso não é diferente, né? Então a gente tem que acompanhar isso de perto. Nesse setor, falando um pouco aí voltando a falar um pouquinho sobre infraestrutura, a gente sabe, claro, que tem aí uma questão de retomada de atividades também. Nesse setor, tem algum outro player do mercado que você diria no processo de retomada para poder ficar de olho, deixar no radar, Matheus? Claro. Em relação à infraestrutura, eu acho que uma empresa interessante que o investidor pode acompanhar também é a própria Priner. Né, a Priner não é nenhuma small cap, é uma micro cap, né, a gente também tem uma recomendação de compra nela. Ela era uma subsidiária da Mills, inclusive, né, ela é mais focada em manutenção de plantas industriais, né, então ela fornece ali andaimes, ela fornece serviços de manutenção para empresas como Vale, Braskem, Petrobras, em plantas offshore. Então acho que é uma companhia que, de fato, deve se beneficiar, né, mesmo dos investimentos que essas próprias empresas fazem no seu parque fabril, né, como para evitar corrosões, né, grande parte das empresas estão expostas a gases ou mesmo a corrosão. Eu acho que as empresas precisam fazer manutenções para que seus parques fabris continuem existindo, né, com saúde. Então, eu acho que é uma empresa que também pode se beneficiar desse aumento de investimentos em infraestrutura, só que dessa vez não por parte do governo, mas sim por parte das próprias empresas. Tá? Acho que é legal para o investidor colocar no radar também. Boa, já fica aí, o pessoal já fica atento aí. Bom que quem tenha pego uma canetinha é anotado, né? Olha só, Matheus, você acha que o dólar, essa questão do dólar está bem valorizado, né, na visão anual, pode acabar comprometendo algumas companhias, por exemplo, a Mills, eu até fiz essa pergunta, inclusive, pro James, isso ele falou até que não era uma preocupação, mas no geral você acredita que isso pode interferir de alguma forma, por exemplo, na hora de uma renovação de frota que precisa ser em dólar, ou a Mills ou qualquer outra empresa no setor, porque esses equipamentos são caros e uma hora precisa ser adquirido, né? Você acha que isso pode ser uma preocupação? Eu acho que não contrariando o Guerreiro, né? Ele conhece mais a Mills do que eu. Ele está lá vivendo o dia a dia da operação, né? Mas eu acho que o dólar, acho que ele acaba trazendo a questão da imprevisibilidade, né? Eu acho que o investidor, ele busca negócios previsíveis, né? E negócios que dependem, né, do dólar acabam sendo um pouco mais imprevisível, né? Quando a gente olha no caso da Mills, tem a questão do dólar, de fato, mas a gente tem que lembrar que o preço, né, do aluguel é uma variável do dólar, né? Porque o cara que, né, o consumidor que aluga a plataforma aérea,
ele tem qual opção? Ele tem a opção de alugar ou ele tem a opção de comprar a plataforma aérea. Então, uma vez que o dólar sobe, a plataforma aérea também fica cara para ele, né? Então, isso abre espaço para a Mills acompanhar os preços do dólar, né? Então, se de um lado ela pode comprar, né, uma máquina mais cara por conta do dólar, por outro, o aluguel deve subir também em linha com o dólar. Então, eu acho que a grosso modo, né, a Mills também acaba sendo até protegida por isso, né? Então, até por conta dos preços, uma vez que a empresa consegue repassar, serem também atrelados ao dólar. Tá? Então, acho que o Guerreiro faz sentido o que ele disse, né, por conta disso. Acho que se o dólar sobe, o preço da máquina sobe, mas o aluguel da máquina também deve subir. Agora, em relação a outras empresas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o dólar acaba sempre sendo uma variável que traz, né, a imprevisibilidade, mas que é quase impossível de você prever. Né, mas acho que se mantendo num patamar constante, né, eu acho que deve ajudar. Acho que um ponto legal, né, acho que não só do setor de infraestrutura, mas tem a questão de quando você tem um dólar alto, né, um dólar, né, na cotação do que está hoje, você motiva a grande parte das empresas a produzirem localmente, né, porque já que o dólar está num patamar alto, você importar produtos, importar insumos, não faz tanto sentido, né, você acaba tendo que desembolsar um caixa acima do que você imaginava. Então, o fato do dólar estar alto, né, do real estar desvalorizado, isso pode acabar levando a um aumento, né, da produção local, né, em outros setores, né, não só no setor que a gente está conversando aqui de infraestrutura. Por exemplo, o setor calçadista, né, a partir do momento que você tem um dólar alto, isso pode diminuir o ritmo das importações de marcas internacionais e, ao mesmo tempo, motivar o consumo de marcas locais. Né? Então, acho que o dólar tem algumas componentes importantes, né, para a gente acompanhar. Boa, quero trazer o Alex, tem mais pergunta aqui para você, para a gente ir encerrando esse nosso papo, Alex. Falando aqui do setor, né, que a Mills atua na parte de plataformas aéreas, como que você avalia, né, o setor aéreo aqui no Brasil, né, números de 2020, né, foram números muito ruins, claro, né, questão aí do distanciamento social provocado pelo coronavírus, mas alguns dados operacionais, inclusive das duas maiores empresas, né, da Gol e também da Azul, vem mostrando ao contrário, ou seja, né, mais rotas, ou seja, sendo expandidas, né, inclusive até a Latam e a Azul anunciaram aí voos para Portugal. Isso também poderia ser uma notícia benéfica para a Mills, né, ou seja, qual é o seu panorama e como que a Mills pode ganhar, né, ou seja, tração ao longo desse cenário, ou seja, de vacinação e também da expansão do setor aéreo? Quando eu digo, assim, plataformas aéreas, né, quando a gente compara a Mills com o setor aéreo, assim, acaba sendo diferente, né, porque plataformas aéreas são plataformas utilizadas por trabalhadores que querem fazer trabalhos em altura, né, então, por exemplo, quando você está passando numa rua e você acompanha uma pessoa limpando a fachada de um prédio, né, ela pode fazer isso num andaime, né, sem proteção, ou ela pode fazer isso com uma plataforma que leva ela, né, até esse local e ela passa a fazer isso de maneira segura. Ou mesmo das grandes pás eólicas, né, que tem ali seus mais de 30 metros de altura, você precisa fazer a manutenção dessas plataformas com segurança. Imagina você ter que montar, né, andaime por andaime, 30 metros de altura, para levar o trabalhador ali. Então, plataformas aéreas não necessariamente elas se beneficiam da diminuição do distanciamento social ou mesmo, né, da aceleração ali das empresas do setor aéreo, mas sim dessa capacidade desse ponto, né, de inflexão no qual a gente começa a ver uma maior penetração dessas plataformas em outros segmentos da sociedade, né, como eu disse, manutenção, ou infraestrutura, ou mesmo em grafites de rua, né, quando a gente vê lá os grandes prédios, aquelas grandes fachadas com grafites, né, a gente pode, como que você faz isso, né, você faz isso com o auxílio de uma plataforma aérea, né, ou mesmo
os eventos, né, que a gente costumava ter, né, antes da pandemia, posso listar algum deles, Rock in Rio, Lollapalooza, ou mesmo shows que a gente, né, que tinha antigamente. Então, eu acho que a diminuição, né, do distanciamento social pode beneficiar Mills nesses setores, né, setores que você depende de pessoas. Tá? Então, apesar, né, disso, então, apesar do setor aéreo, com certeza, se aproveitar, né, da queda, né, do distanciamento social e da volta à normalidade, o negócio da Mills acaba sendo um pouco diferente disso, né? Então, é só esse ponto que eu queria frisar. Maravilha, eu quero muito agradecer aqui a sua participação no BNC Business. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Matheus. Portas abertas sempre aqui para você, para falar de negócios, falar sobre companhias, tentar estreitar esses laços aí com os investidores, tirar todas as dúvidas, ajudar aí esse pessoal na hora do investimento. Muito obrigada e até a próxima, Matheus. Claro, obrigado a vocês, foi um prazer participar. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e, claro, fico aqui à disposição, é um prazer falar sobre ações, sobre negócios, sobre empresas. Contem comigo também. Maravilha, muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Essa é a programação da BMC. Estamos apenas começando aqui, tem muito mais novidade para vocês vindo por aí, tem o nosso site ficando prontinho. Mas antes eu quero me despedir aqui do Alex André. Amanhã tem muito mais, né, Alex? Não vamos nem falar nada, vamos deixar surpresa aqui para todo mundo, né, Alex? É isso mesmo, sempre com notícias, né, enfim, resultados, tudo que você precisa saber na hora de investir, você encontra aqui, né, na BMC News. Muito obrigado, Débora, obrigado a todos que acompanham também o nosso programa BMC Business, sempre com ótimas novidades, né, sempre aí para deixar você muito bem informado. Pois é, isso mesmo. Eu vou me despedindo por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado das redes sociais da BMC News, a sua TV do mercado financeiro. Lembrando também que estamos ao vivo de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube a partir das 9h45 da manhã, com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você amanhã aqui no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.